Bom dia pessoal, meu nome é Franco, eu mantenho a page no Facebook chamada No Caminho do Autoconhecimento. No dia de ontem nós gravamos a respeito do amor, né? E aquela oportunidade eu disse que finalizei dizendo que você pode, você consegue e você merece. Isso é um fato que eu aprendi na vida ao longo desses 50 anos. Todos nós podemos, todos nós merecemos. Porém, muitas vezes, o que ocorre é que passamos por situações ou nos jogam pensamentos, crenças, que nós acabamos tomando como verdades. São aquelas coisas que as pessoas dizem, por exemplo, rico não vai para o céu, e outras tantas, né, que você conhece. Ou, por exemplo, eu passei uma muito legal uma vez, uma pessoa me disse, olha, você nunca vai enriquecer se você deixar de mim. E durante muito tempo essa ideia, essa crença ficou dentro de mim e eu demorei bastante para poder tirá-la. E me guiava por isso. Não é? Muitas vezes, antes de fazer alguma coisa ou antes de procurar um trabalho, aquilo já vinha na minha cabeça. Outra situação muito comum são pessoas que vivem repetindo situações. Não é? É aquela pessoa que entra no trabalho e é mandada embora. Entra no trabalho e sai. Ela não consegue se fixar no trabalho, muitas vezes. Outras situações são as situações daquelas pessoas que não conseguem manter um namorado. São aquelas situações de pessoas que não conseguem repetidamente fazer coisas. Né? E aí nós entramos no nível das crenças. Por quê? Porque aquelas pessoas, muitas delas, em muitas situações, acreditam que de fato não conseguem. E os erros sucessivos, nas primeiras 2 ou 3 vezes, criaram uma falsa consciência naquela pessoa de que ela não consegue fazer. Então, vou dar um exemplo. Nós temos há poucos dias, eu estava numa comunidade do Facebook e um rapaz entrou na comunidade e disse, olha, eu estou há muitos e muitos anos com uma tremenda dificuldade de entrar num supermercado ou de ir a ambientes onde homens estão. Veja, eu e aquela autora eu li aquilo e ele dizia, olha, eu quero inclusive ir até um estado A, B ou C, que não me lembro agora, porque me disseram de um tratamento A, B ou C que resolve, mas eu já fiz vários tratamentos, eu estou há anos buscando uma solução para o meu problema. Então veja, esta pessoa teve numa determinada idade, um trauma causado por A, B ou C motivos que o faziam acreditar que ele não era capaz de entrar no supermercado ou que ele não era capaz de estar próximo de mais pessoas por causa daquele trauma. Posso dar exemplos meus pessoais. Toda vez que chegava uma carta de cobrança, eu me jogava debaixo da mesa. Por quê? Porque eu achava que uma vez aquela cobrança, eu não iria pagar por não ter condição, e por não ter condição, imediatamente eu seria processado e preso. E como eu tinha vários filhos, 3 filhos à época, o que meus filhos iriam pensar de mim? Vou dar um outro exemplo, muito comum, a questão de uma pessoa que não arruma um namorado ou uma namorada porque ao longo dos primeiros relacionamentos aconteceram fatos que o fizeram ou a fizeram imaginar que ela ou ele não teriam competência para namorar, ou porque ouviram que ele ou ela eram egoístas, ou porque ele ou ela eram as A, B ou C. Vou te dar um outro exemplo. Imagine uma moça que por questões sociais de beleza imposta ouça da família dela, poxa, você está gordinha, assim você não arruma namorado, poxa vida, você está muito gordinha. Imagina essa pessoa, essa menina ou moça ou senhora, não importa, ao longo da vida dela, ouvindo isso dos amigos, da família, etc., como se portará diante de um pretendente? Ou ele, né, também da mesma maneira. Vou te dar um outro exemplo. Como homem e como garoto,
existem brincadeiras dos garotos onde eles medem o membro genital. E por conta dessas brincadeiras é muito comum os meninos ficarem se acusando, olha, o meu é grande, o seu é pequeno e assim por diante. Imagine o que se cria nesse rapaz ou nesse homem de barreiras a relacionamento e a satisfação sexual, não é? Ao longo da vida. Então, essa questão das crenças são super importantes para a superação da maioria dos traumas que nós temos. Então, voltando à história do rapaz, nós conversamos com ele e foi um papo muito rápido e imediatamente para mim ficou muito claro que a partir daquele trauma ele desenvolveu uma crença e que ele carrega essa crença. Agora essa crença ela foi alimentada por sucessivos fracassos de enfrentar situações seguintes, parecidas. Ou seja, ele sofreu um trauma num determinado momento, ele depois tentou novamente reproduzir a mesma situação de trauma e ele começou a sentir dor. A despeito dele ter, vamos dizer, ido a um mercado ou ido a um local público, já com a prevenção o fez achar, ele o fez pensar e reproduziu nele as mesmas emoções daquela primeira vez. A despeito disso, existe um vídeo muito legal que eu vou deixar para vocês assistirem. Muito bacana. Esse vídeo ele foi postado por um colega, o Caio Cobra, num grupo de psicossomática, e eu espero que vocês assistam. Bom, então, seguindo. A primeira categoria que eu acho que é muito interessante a gente trabalhar é a categoria das crenças. E essa categoria das crenças, ela fica tão enraizada em nós, mas tão enraizada, que cria resistências a qualquer coisa que a gente procure fazer. Toda vez que a gente tenta fazer algo, essa resistência vem e nos faz parar. Exemplo, toda vez que uma pessoa, aquela menina mais fofinha, toda vez que um homem se aproxima dela com boas intenções, querendo conhecê-la, aquele amontoado de crenças vai surgir na cabeça dela e imediatamente ela vai se colocar na defesa. E se colocando na defesa, óbvio que provavelmente aquele namoro não vai acontecer. E com isto irá realimentar as defesas dela. Então, mais uma vez, voltando para a EFT, a pessoa, ela se aceita como ela se aceita com aquela limitação, mas aquela limitação, ela se ama, provavelmente, ela pode até achar que se ama, mas aquela limitação daquela menina mais fofinha, ela é danosa e criou uma resistência. Então, a EFT, ela tem um ponto, que é um ponto de trabalho de resistência, que é o ponto que nós chamamos de karatê. Então, este ponto é um ponto que nós chamamos que é utilizado para que a gente diminua resistências. Partindo do princípio de que todos nós, ou a maioria de nós, tem uma resistência. Então, eu na aula passada, no vídeo passado, solicitei que cada um fizesse uma relação de 5 coisas que incomodam. Eu tenho as minhas 5. Na verdade, eu vou começar o primeiro item, né, pelo que mais me incomoda, que é muitas vezes ser resistente ao uso da EFT continuamente. Aí você vai me perguntar, mas por que você, Franco, é resistente ao uso da EFT para determinadas coisas? Porque ao longo da minha vida eu desenvolvi crenças e fatos ocorreram que me fizeram, de alguma maneira, ter um esquema compensatório por conta daquilo. Dou um exemplo. Imagina que eu, quando fui pequeno,
as pessoas não se aproximavam de mim porque eu era muito gordinho. E aí, de repente, ao mesmo tempo, as pessoas que para quem eu ia e dizia, olha, poxa, A, B ou C não conversaram comigo, não ficaram comigo. Imagina que essas pessoas que ouviam e me acarinhavam, não é? E faziam o seu trabalho, mesmo sem saber, de holding, né, de acarinhamento. Imagina que essas pessoas, naquele momento, tiveram um papel muito importante para mim. E imagina que eu gostei muito daquele papel. Ora, se eu gostei muito e quero repetir aquilo, qual é ou o que seria a melhor maneira? Continuar gordinho. Porque toda vez que alguém me critica ou eu me acho gordinho, eu vou e tenho aquela compensação, que é aquele abraço terno, oh, coitadinho, vem cá, mamãe te ama, papai te ama. E isso vem com relação não só a pai e mãe, a irmãos, a várias pessoas. Então, a despeito daquilo que me faz mal, que eu sei que não é legal, excesso de peso, diabetes e tal, eu tenho um esquema compensatório. E isto é algo que eu ainda não estou disposto a abrir mão. Portanto, eu sou resistente a emagrecer. Ah, Franco, todos são assim? Claro que não. Eu estou te dando um exemplo meu pessoal, de alguns anos atrás, que hoje diminuiu um pouco. Não é? Porque eu trabalho também, você não muda a sua vida de 20, 30, 40 anos em 3 minutos, em determinados casos. Existem situações onde a resistência é muito maior. Só que conhecê-la e trabalhar nela é muito importante. Então, meu primeiro item será o seguinte: é a minha resistência ao emagrecimento. Na verdade, não é ao emagrecimento, é a minha resistência ao meu controle. Existe uma outra situação compensatória no meu caso, não só a questão de que as pessoas me dão carinho, me davam carinho quando eu dizia isso, mas era a questão de que uma pessoa sem muitas recompensas, porque era gordinho e isolado, acabou enxergando no sabor de certos alimentos o que? A sua, vamos dizer assim, um prazer de vida. Então, naquele momento eu tinha um prazer de vida que era o carinho que os meus familiares me davam, a despeito de que seria talvez mais fácil emagrecer. E a segunda coisa era o quê? Era que eu gostava de comer. A verdade é essa, eu gostava dos sabores da comida. Portanto, emagrecer para mim tinha ligação direta com o sabor da comida que eu gostava. Ora, eu não tinha nada que me desse mais prazer do que comer, porque as pessoas não queriam namorar comigo naquela altura, porque eu me sinto, a despeito das pessoas quererem, veja, isso é uma crença, eu acabei de dizer para vocês uma crença. Então, a despeito das pessoas não quererem namorar comigo, eu também achava que elas não queriam namorar comigo. E assim foi. Né? Então vocês imaginam como isso acabou virando uma bola de neve na minha cabeça. E toda vez que eu imaginava emagrecer, eu criava uma resistência. Vou dar um outro exemplo. Imagina uma pessoa que ao longo da vida desenvolveu um certo medo de ter contato com pessoas e ela se habituou a ficar em casa. E por conta de ter se habituado a ficar em casa, ela desenvolveu um hábito de leitura, hábitos de acesso à internet, assim por diante. E aí, imagine você, essa pessoa, querendo romper essa fobia de sair ou de estar com outras pessoas. Imagine você quais ou o que subjacentemente ela teria que romper. Imagina, vamos lá, vamos um exercício rápido. Então ela estava acostumada a ficar acessando a internet. Por quê? Porque na cabeça dela ela tinha medo de sair, e por ter medo de sair ela desenvolveu o gosto de acesso à internet. Então veja aqui, se ela inconscientemente começar a pensar, bom, eu agora vou poder sair, como fica a minha internet? Estou